Bom dia, turma! Na aula de hoje a gente vai falar sobre escala de pH. E a gente vai começar a discussão falando sobre as hortênsias, azuis ou rosas, né? Quando a gente fala de acidez, a gente poderia discutir aqui diversos pontos muito importantes, mas eu vou escolher hoje nesse vídeo falar sobre a acidez do solo, né? É muito importante para a agricultura, influencia no crescimento das plantas, na absorção que elas fazem dos nutrientes e, no caso das hortênsias, influencia nas cores. Para vocês terem uma ideia, o pH do solo, né, a acidez do solo, auxilia, né, ajuda, é importante para diferentes tipos de alimentos. Então, por exemplo, solos mais ácidos favorecem o plantio de mandioca e erva mate, enquanto que solos mais básicos, né, mais alcalinos, favorecem o plantio de soja, algodão e feijão. Bom, na escala de pH, pH significa potencial hidrogênio iônico. É o índice, né, que indica a quantidade de íons H+, e com isso a gente consegue saber se o meio tem um caráter ácido, neutro ou alcalino básico, né? A escala de pH varia sempre de 0 a 14, sendo 7 neutro, de 0 a 7 as substâncias, né, as soluções com caráter ácido, e de 7 ao 14 os compostos, né, com caráter básico. Bom, aqui nessa escala a gente pode analisar algumas coisas, então vamos olhar aqui vamos dar uma ampliada. Olha que interessante. Suco de limão na faixa dos ácidos, água gaseificada também, cerveja, vinagre, suco gástrico, ácido clorídrico na concentração de 1 molar, chega ao pH 0. E uma característica interessante é que quanto menor o valor do pH, maior o caráter ácido. Então, quando a gente compara, por exemplo, o suco gástrico com o vinagre, se o suco gástrico está com pH 1 e o vinagre com pH 3,4, o suco gástrico é mais ácido do que o vinagre. E a mesma coisa vale para qualquer comparação que nós fizermos aqui nessa região, tá? Sempre o menor valor de pH indica a solução ou a substância que tem maior caráter ácido. Na outra ponta, são os maior caráter básico, né? Então aqui a gente tem, ó, soda cáustica, né, o hidróxido de sódio 1 molar, que chega ao pH 14, o leite de magnésia, né, que é vendido como antiácido na farmácia 10,5, o bicarbonato de sódio 8,4, a Jax Fúria, né, que é desengordurante, 11,9. E para o caráter básico, quanto maior o valor do pH, maior o caráter básico, ou seja, essa solução 1 molar de hidróxido de sódio é mais alcalina do que o Ajax, que é 11,9, que é mais básico do que o leite de magnésio, tá? Então, sempre que compara na faixa das substâncias mais básicas, quanto maior o valor de pH, maior o caráter básico. Muito bem. Existem substâncias que mudam de cor em função do pH. São os indicadores ácido-base, né? Existem indicadores ácido-base que são utilizados em laboratório. Aqui nessa imagem a gente tem a faixa, né, de pH de 0 a 14 e a variação da cor de cada um deles. Então, por exemplo, fenolftaleína apresenta uma cor rosa bem intensa na faixa de 8,2 a 10 de pH. Cada um tem uma faixa distinta, né, e uma cor para determinados valores de pH. Por exemplo, aqui o azul de timol tem uma gama de cores muito interessante, né, varia bastante com o pH. Púrpura de metila, enfim, temos uma série de substâncias. Bom, quando esses indicadores são dissolvidos em água, eles originam, né, eles se ionizam e originam íons. E aí existe um equilíbrio, né? O indicador
e a sua forma ionizada vão apresentar cores diferentes. Então, o indicador tem uma cor e a forma ionizada dele tem outra. Então, genericamente, ó, imagina aqui um indicador com um H, né, um hidrogênio aqui, incolor. Quando ele está, né, no meio, ácido ou básico, enfim, que ele vai demonstrar cor, ele libera o H+, e torna-se uma espécie ionizada. E essa espécie aqui, ó, é vermelha. Então, pelo pH do meio, ele vai ter um comportamento que favorece essa mudança de cor, né, a produção dessa espécie química que perde o H+, e que vai mostrar uma certa coloração. Bom, não somente os indicadores de laboratório têm esse perfil, mas diversas substâncias, né, encontradas em alimentos também apresentam esse padrão, como por exemplo o suco de repolho roxo. Aqui tem toda a variação do 0 ao 14 do suco de repolho roxo. Então, um pH 7 neutro, aqui está mais ou menos da cor que fica, né, o extrato do repolho roxo, o suco do repolho roxo. À medida que o pH vai ficando mais alcalino, mais básico, ele vai ficando mais amarelado. À medida que vai ficando mais ácido, vai ficando mais rosado, quase vermelho, né? E isso a gente consegue com diversas substâncias, tanto no repolho roxo, quanto no extrato de beterraba, casca de feijão, casca do açaí, pétalas de algumas plantas, enfim, tem uma variedade bem interessante. As hortênsias são originárias da China e do Japão. É uma variedade bem grande de espécies dessa planta. E o interessante falar é que a cor das folhas é que pode ser modificada, porque a flor ela tem a mesma cor sempre. As cores das hortênsias podem variar do branco ao roxo, sendo que as cores predominantes são rosa e azul. E praticamente todas as espécies podem ter todas as cores, depende justamente da composição do solo, do caráter do solo, né, em relação à acidez. Isso tem a ver com a biodisponibilidade de alumínio. Essa coloração é proporcional ao quanto de alumínio essa planta consegue captar do solo. Quanto mais ácido o solo, fica mais fácil para o sistema de absorção da hortênsia capturar o alumínio. Quanto mais alumínio disponível, mais azul a hortênsia tende a ficar, ela pode ficar até roxa. Quanto menos alumínio, mais rosa ela tende a ficar. E essa baixa absorção pode levar à produção até de hortênsias da coloração branca. Então, para produzir hortênsias rosas, a gente precisa de óxido de cálcio ou hidróxido de cálcio, que vão liberar hidroxilas no meio. A cal virgem e a cal extinta são adicionadas ao solo, e aí quanto mais básico esse solo for, mais rosa. Já para obter as hortênsias azuis, é feita a adição de matéria orgânica, né? Enfim, componentes vegetais que vão produzir ácidos, e quanto mais ácido, mais azul a hortênsia tende a ser. Para resumir as nossas ideias de hoje, a escala de pH varia de 0 a 14. Quanto abaixo de 7, né, menor de 7, a gente tem a faixa dos ácidos, igual a 7, neutro, maior que 7, básico, né? Lembrando que quanto mais próximo de 0, mais ácido, e quanto mais próximo do 14, mais alcalino ou mais básico. E o segundo ponto que a gente discutiu aqui foram os indicadores, que são as substâncias, né, orgânicas que possuem moléculas que se alteram em função da acidez do meio. E ao ter essas estruturas moleculares alteradas, as substâncias passam a apresentar cores diferentes. Então você consegue ter um lindo jardim com diversas colorações de hortênsia, dependendo do que você inclui lá no solo. Aí fica o questionamento: o que você prefere? Hortênsias rosas ou azuis, ou o grande desafio de produzir
algo semelhante a essa imagem aqui que a gente está vendo. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se precisar rever o assunto, assista o vídeo novamente. Consulte seu material de estudo e até a próxima!